Primeiramente, quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar junto com meu esposo, dando tão grande milagre e testemunho. Quero aqui encorajar ele. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, é com muita honra que eu estou aqui perante os irmãos para dar testemunho. Porque foi muito difícil para mim, mas Deus é maravilhoso. Tudo começou no ano de 2003, quando entrei por essa porta pela primeira vez. Isso é ele falando, viu? Comecei a ouvir as doutrinas. Toda sexta-feira eu estava ali sentado, naquele sempre canto que eu fico como sempre até hoje, ouvindo as doutrinas. Vinha todas as sexta-feiras, quando chegava em casa, minha esposa perguntava: Tominho, o que foi o tema da doutrina? Às vezes eu me lembrava, às vezes não, mas fui integrando da igreja, até que um dia que ela perguntou, eu disse: Jeremias, foi assim. Mas não passaram os tempos, 2 anos, eu não fiquei ciente. Quando o pastor chegou e perguntou quem queria citar Jesus, naquele momento eu fiquei tremendo, porque as pessoas, elas apontam, elas olham, não tem como a gente não ficar nervoso. Mas Deus, no momento, me deu forças e eu aceito Jesus como meu Salvador. E lá em diante, só bênçãos. Veio realmente problemas. Os irmãos sabem o que aconteceu. E foi assim: aceitei Jesus no dia 22/4/2016. Começou uma nova história para mim. No dia 25/4, fiquei muito doente, porque no início do ano de 2016, o Toninho já entrou o ano enfermo. Ele vinha sentindo dores muito fortes e ao hospital os médicos diziam que era gordura no fígado. E ele começou a fazer um tratamento para gordura no fígado. No dia 10, que foi uma grande bênção para o casamento de nosso filho, com a Janiele, ele já estava enfermo, mas mesmo assim ele estava ali, alegre, feliz, já estava até um pouco mais magro, mas demos continuidade. E para a glória de Deus, quando ele aceitou Jesus no dia 22/4, numa sexta-feira, ele já estava bastante doente, já havia sentido dores com frequência. Mesmo assim, ele continuava trabalhando no hospital de Fortaleza. Foi no domingo, deu o seu plantão, só que lá ele passou muito mal durante a noite. Só ele e Deus dentro daquele hospital. Foi um momento muito difícil. Mas como ele já tinha aceitado Jesus como seu Salvador, foi onde Jesus já vinha cuidando dele. Tudo para a glória de Deus. Ao retornar na segunda-feira, passei pelo Hospital de Redenção. Já não estava mais aguentando, pois até hepatite os médicos diziam que eu tinha. Vim para casa, falei com o meu filho e continuei, passei a noite e fui só piorando. Na terça-feira retornei para mostrar os meus exames ao médico. Quando eu cheguei lá, o Dr. João falou que não era hepatite e o caso era pior, eu tinha que ir para Fortaleza. Naquele momento foi assim, um choque para mim, porque eu me sentia cada vez pior. Cada hora que passava, eu piorava. Voltei para casa, o meu filho me pegou: pai, vamos para Fortaleza, a gente precisa cuidar do senhor. Colocou eu dentro daquele carro que a gente chama de guerreiro, que era a Joaninha, e a gente foi para Fortaleza. Eu, meu filho, minha esposa e minha nora, e eles pelejando, ligando. E para a glória de Deus, o Senhor abriu uma porta numa clínica particular. Eu tive que ir para uma clínica e não tinha vaga. Meu filho era no celular, foi lá na automédica, além de 3 de maio. Aí ele conseguiu atender, foi logo dizendo que fosse, mas não era certeza não, porque já estava preenchido as vagas. Mesmo assim, meu filho colocou dentro do bolsinho e nós fomos para Fortaleza. Eu, minha esposa, ele e a minha nora.
Chegando lá, eu fiquei lá bem quietinho, meu cantinho lá, pagando uma consulta particular, porque você sabe que no momento desse ninguém quer saber que consegue. E lá fiquei, com uns momentos muito difíceis. Entrei naquele consultório achando que não tinha mais solução. O médico olhou para mim, eu contei a minha história, pouco até falei, quem falava mais era minha esposa e o meu filho. Mostrou os exames que eu tinha em mão, então ele me diagnosticou, me mandou voltar para casa, me pediu outros exames para me fazer e retornar numa sexta-feira numa clínica que ele atendia no centro. Ao voltar para casa, pedi meu filho para parar o carro 2 vezes, pois agonizava de muitas dores, era uma dor muito forte, que eu chegava a vomitar. E vinha deitado sobre o colo da minha esposa, suando muito. Eu suava tanto, irmão, que parece que eu estava me desmanchando em água. Mesmo assim, eu vinha ali com aquela fé. Ele comprou aquele remédio, me deu, e eu vinha pedindo a Deus. Quando cheguei em casa, começou as visitas, vinha me ver, só que eu não tinha melhora. Cada vez eu ia piorando. A situação ia ficando mais difícil para mim. E no dia seguinte, quando amanheceu, eu via que eu estava cada vez pior. Minha fisionomia ia a cada dia ficando mais magro, amarelo, muito amarelo. E o que mais me desesperava era quando eu ia urinar, que via a minha urina da cor de Coca-Cola. Mas ali eu vi o desempenho da minha esposa e dos meus filhos ali perto de mim. Nesse tempo, o meu filho não estava muito perto de mim, ele estava fazendo um trabalho em Xaramubim. E eu pedi ao meu filho que ele cuidasse de mim, abandonasse aquele emprego e cuidasse de mim. E ele olhou para mim e disse: pai, eu abandono sim e vou cuidar do Senhor. E para a glória de Deus, ele ficou ao meu lado. No dia 17, eu tinha uma consulta em Fortaleza. E fomos. Quando eu cheguei lá, na mesma data que eu tinha também uma entrevista no INSS, que eu tinha marcado a entrevista para 2 horas da tarde. E a consulta que eu tinha no médico era 1 hora, mas mesmo assim nós fomos de manhã. Meu filho um pouco agoniado, aquela pressinha dele, me botou dentro do carro novamente. Eu, ele, a minha esposa e a minha nora, que eu amo muito, e fomos para Fortaleza. Irmão Thomas não corria, o Tony voava, porque ele não queria perder aquela entrevista e ele não queria perder a consulta. Então as 2 coisas eram importantes para ele, mas a entrevista não deu certo. A consulta deu, mas quando eu cheguei no INSS já era 2h15 e foi terrível para mim. Chegando lá no INSS em atenção, chegamos 2h15. Fomos muito mal atendidos. Infelizmente, o INSS trata o ser humano assim. Aí eu já debilitado, doente, aí eu fiquei sentadinho ali na cadeira. Aí o doutor que fala lá com o atendente lá, o rapaz disse: olha, rapaz, infelizmente ele pode fazer nada, já passou do horário. Se você quiser outra entrevista, tem que vir marcar. A doutora daqui se alterar aí um pouco, deixa, meu filho, deixa, vamos para casa. Aí viemos para casa. Chegando em casa, aí eu fiquei triste, os irmãos iam me visitar, muitos irmãos me visitando. Eu fiquei muito magoado com o INSS, entendeu? Porque o pessoal trabalha ali, porque eles são muito humanos. Mas a minha irmã, ela conhecia lá o rapaz lá, uma amizade que tem aqui lá, aí eles marcaram outra entrevista no outro INSS, não que eles são. Foi aqui na Coiaba, pronto. Eu quis ir para lá mais não. Aí, tudo bem, foi marcado, aí deu um tempo para aparecer, né? Então, irmão, daquele dia 17 até o dia 22 foi terrível para mim. Pois a resposta daquele homem que a minha esposa foi puxar uma cadeira para me sentar, ele nem sequer deixou eu me sentar lá no INSS. Eu me senti muito mal. Eu saí de lá achando que não tinha mais solução. E cada hora que passava eu dizia: pronto, Senhor, eu vou morrer. Eu mexi tanto com essa aposentadoria e não vou alcançar. Mas no dia 22/5 do mesmo mês, no dia 22/5, numa quarta-feira, eu estava aquejando de muita dor. Nesses períodos de dia, eu fui muito visitada pela igreja, louvo muito ao Senhor.
por eu ter chegado nessa igreja, fui tão bem acolhida. Meu pastor, a minha pastora, irmã Gisele. Nossa, foram muita gente. Eu louvo, não posso citar nome, que vai que eu esqueço de alguém. São vários irmãos. Então, cada um que me visitou, o Senhor a conhece. E eu sei que o Senhor vem abençoando cada um. Irmã, o meu filho chegou na quarta-feira à noite, ele tinha que ir para Baturité. Vocês sabem que ele é meio apressado, né? Assim, alinhado, ele fala assim, sacudindo os braços. E eu lá na rede, gente, eu estava mal, viu? Pense, muito mal mesmo, secando. E ele chegou, pai, tem um particular com Deus, pai. A mãe ora, eu oro, mas o pai tem que ter um particular com Deus. Conversa, pai. Deus quer ouvir tua oração. E ele falando, irmão, eu só olhei assim para ele e fiquei pensando no Senhor. Aí, nesse momento, eu, muita dor, eu adormeci. Ouvindo aquelas palavras do meu filho, eu adormeci. Aí eu senti, mais ou menos, meia-noite, na mão, na minha região abdominal. Eu só senti, porque eu estava realmente com muita dor, que eu acho que desmaiei, não sei. Mas eu senti na mão milagrosa do Senhor. Acho que era na minha barriga. E pronto, passou tudo de manhã. A Aline chegou para mim, meu filho está achando uma coisa, não tinha nada mais não. Passou, não tinha mais nada. Do dia 22, não sei qual foi a hora que o mestre do Rei Jesus me visitou. Sei que foi curado, para a glória de Deus. Até a data de hoje eu não sinto nenhuma dor. Mas fiquei muito feliz na manhã seguinte. Contei para minha esposa, mandei logo acordar meu filho. Ele veio, eu contei para ele a novidade, o milagre. Nós se alegramos, choramos, agradecemos a Deus. E demos continuidade à jornada e fomos fazer os exames que o médico tinha pedido. No exame que ele pediu foi a... Primeiro foi a tomografia. Eu agradeço muito a irmã Tânia, Glória a Deus. e o irmão Flávio, que foram lá em casa visitar e me indicaram uma clínica, a Unimagem, que ela tem uma amiga lá, poderia fazer, entendeu? O preço melhor para mim. Na época eu estava passando uma situação difícil, financeira, saúde. E agradeço muito a irmã Tânia, lá em casa, me indicaram, e graças a Deus eu fui bem atendido lá, fiz o exame. Já a tomografia, quando eu recebi o resultado, a tomografia dizia, faça uma ressonância. Cheguei até o doutor Felipe, no hospital, que era meu amigo, ele conseguiu para mim, em Maracanã. A tomografia, a ressonância também não deu nada. Entendeu? Aí, irmão, isso só foi me dando ânimo, porque eu trabalho com exame. Eu vejo a ansiedade do paciente na hora do resultado. Claro que eu não posso dar, mas quando eu digo procura um médico, o paciente já sente que tem alguma coisa. E eu fiquei muito ansioso, muito preocupado, porque eu trabalho, vocês sabem, eu trabalho na área de risco. Deus me livre, eu posso ter um problema grande, mas Deus é maravilhoso. Aí o que acontece? Né? Fazendo esse exame da ressonância, o doutor Leonardo, que foi o meu médico gastro, ele pediu uma ecoendoscopia setorial. Esse exame, pessoal, é muito difícil, só é feito particular. Mas como Deus é maravilhoso, e a fé minha, da minha esposa e do meu filho, ele indicou o médico lá no César Carlos para abrir um controle lá e ver se conseguia esse exame lá. O Toninho lá, o doutor solicitou, abriu o prontuário, solicitou e esse exame foi marcado. Porque todos os exames que eu fazia, graças a Deus, não dava nenhuma patologia grave. Mas eu queria saber o que foi que houve realmente. Aí, na data marcada desse exame, eu fui a Antônio e a Janiela. Muito difícil, pessoal. Cheguei lá, fiquei esperando. Porque às vezes ali em redenção eu vejo as pessoas não querem esperar um minuto. Eu fiquei em cima de uma maca esperando para ver esse exame. E demorou muito mesmo. Mas eu queria saber. Aí, quando mandaram ele entrar para fazer esse exame, que o Tony já tinha visto como era esse exame lá. Ele é feito com uma televisão que vê tudo de você dentro dos seus órgãos. Aí, me anestesiaram, anestesia em mim. Eu só vi mesmo que eles colocaram o aparelho aqui na.
dentro de mim. Aí eu adormeci. Quando eu fui acordando, o exame estava feito. Mas eu vi uma voz bem longe dizendo assim, o professor, o médico faz, os acadêmicos, está aqui, ó, ele tem um cálculo assim, tantos. Aí eu apaguei. Mas aqui diz o seguinte, né, depois desse exame, aí o doutor chegou para mim, aquela ansiedade, estava bem lúcido, mas eu fiquei muito nervoso, porque, como ele dizia assim, rapaz, você tem um tumor, você tem um CA e tal. Mas eu fiquei na minha, quietinho, confiando no Senhor, ô Senhor. E a minha esposa também aqui pedindo, o meu filho. E para honra da glória do Senhor, o médico chegou e disse: olha, doutor José, está descartado qualquer possibilidade de tumor. Amém. O que o senhor tem é microcálculo político. O que é isso, Santo José? É pequenos cálculos que houve uma obstrução e você teve esse problema. Na minha concepção, esse problema aí, ele é cirúrgico. Você vai ter que operar a vesícula. Microcálculo político na vesícula. Aí você está certo. Já criei outro ânimo. Aí eu peguei, eles marcaram uma consulta com o cirurgião geral, lá mesmo no centro da casa, doutor Osmar. Aí no dia que foi marcado, eu fui. Quando eu cheguei lá, aí o doutor Osmar, professor de cirurgia, estava no acadêmico lá, eu sentado lá, ele olhou o exame aqui e disse: olha, pessoal, esse rapaz aqui, esse problema dele aqui, não se descobre fácil. Ultrassom, ressonância, tomografia. Como ele fez esse exame aqui, muitos não têm condição de fazer. Mas ele deixa que ele não viu o que foi feito pelo SUS, que Deus determinou. Determinou esse exame pelo SUS. O valor desse exame é 5 mil reais. Mas o Deus que eu sirvo, que nós servimos, ele é maravilhoso. Eu consegui pelo SUS. O Tony foi lá e eles marcaram pelo SUS. Aí eu disse: tá bom, doutor. Aí fiquei esperando lá. Aí ele disse assim: pois é. Aí no caso aqui, o senhor José, isso aqui é cirúrgico. Tem que tirar a vesícula, porque esses cálculos, eles são muito pequenininhos, daqui 4 milímetros, podendo corresponder a microcálculo ou político. Certo? Está aqui o diagnóstico. Porque na conclusão do exame deu-se alteração inespecificada da ecogenicidade pancreática. Quer dizer, eu tenho um começo de pancreatite. E pancreatite de 6 capa 1. Mas Deus é maravilhoso. Imagem ecogênica na vesícula biliar, microcálculo político. Bom, o diagnóstico foi esse. Aí, irmão, o que acontece? Foi marcado, fiquei na fila de espera lá no César Carlos. Aí, no menos espero, quando chego mais ligado do César Carlos, muito tempo, disse que o pai fosse agora, tarde. Agora ele está vendendo água. O pai tem que ir agora para o César Carlos. Como é que eu vou no interior para o César Carlos? Rapaz, me deu um tremelique tão grande, nervosismo, que eu antes de ser cirúrgico, faço um raio-x lá dentro, não tenho nervoso nada. Eu fiquei nervoso. Aí meu filho dá, não é assim não. Eu sou nem um animal, abri assim, meu exame foi vencido, rapaz. Até mais 6 meses, eu com diabetes e tudo. Aí disse: não, filho, vou não. Seu pai está comigo. Não sei. Tudo bem. Aí o pai perdeu, tal. Não foi. Passou um tempo. Chamar de novo, hein? Chamar de novo do mesmo jeito. Então já estava mesmo, já, graças a Deus curado, Jesus me curado. Amém. Eu ia ver o que lá. Aí, porque quando foi nessa data aqui, ó, no dia 22 de 11 de 2017, eu vou fazer uma ultrassom. Porque a primeira ultrassom que eu fiz na intervenção deu muito gordura no meu fígado, mandaram eu caminhar, fazer caminhada, eu precisava caminhar. Quando eu fui lá, aí contou que história, estourou, foi isso aí o problema de mim, entendeu? Aí tá aqui, a conclusão do exame da ultrassonografia que eu fiz em edição. Ó, ultrassonografia abdominal total não apresenta alterações patológicas apreciadas ao médico. Quer dizer, que eu não tenho mais nada no fígado. Jesus me curou. E nisso se passaram 2 anos, tudo para a glória de Deus. Tive a cura de Jesus, me visitou e foi muito bom, graças a Deus. Só que nesses 2 anos, irmãs, foi também muito difícil.
Foi aí onde veio a palavra que o nosso pastor diz sempre aqui na igreja: quem planta flores, colhe flores. E eu tinha plantado. Foi com as coisas que eu já tinha plantado lá atrás, dos meus 25 anos de trabalho. Todos sabem que o PSA fechou as portas de vez, então eu fiquei sem um emprego. De quem tinha 2.000, tive que trabalhar só com 1.000, então ficou muito difícil a situação para mim. E minha família era um pouco grande. Mas aí, como eu tinha investimento, eu tinha terreno, eu tinha casa, o Senhor começou a permitir que eu fosse vendendo e ia suprindo as minhas necessidades. Tudo para a glória de Deus. O Senhor nunca deixou faltar. Tudo na medida certa. Mas sabe por quê, irmão, que eu passei por tudo isso? Porque o Senhor, eu sou barro. Eu sou vaso, sou de barro. Eu precisava ser quebrado e ser moldado. Para reconhecer que Deus é Deus. Então, o Senhor foi me dando todo dia uma gotinha para mim poder sobreviver e glorificar o nome dele. Que eu vinha uma sexta-feira, ouvi a doutrina, passei a vir sexta, domingo e quarta. E hoje, até segunda-feira, já estou vindo. Tudo para a glória de Deus. Digo para vocês que estão aqui sentados, não perca a oportunidade de vir para os cultos, porque cada culto que tem, vocês estão se alimentando e se fortalecendo da palavra de Deus. Quando vem os momentos difíceis, aqueles ventos, aquelas noites que você não pode dormir, você se lembra dos momentos que você esteve aqui. Bem, irmão, também nesse ano de 2016, também deu o nascimento de minha neta Esther, a gravidez inesperada da minha filha, também mexeu comigo. Quando soube, mexeu muito com o meu emocional, mas ao mesmo tempo me deu vida, senti desejo de ser avô, correr atrás de meu neto ou minha neta. Então nasceu de mim também força, coragem, eu vou viver. E assim eu fui vivendo, eu fui vencendo a cada dia. No ano de 2017 já foi melhor para mim, apesar da minha carta chegar e ter sido negada pelo INSS. Um ano de espera. Negou o INSS. Me negou do benefício. Foi onde eu dei entrada em Aracoiaba, procurei um advogado. A minha colega ali no hospital, ela indicou um advogado e eu entrei com recurso, porque não tem como. Dei entrada lá de novo com recurso lá em Aracoiaba. E assim aconteceu. Dei entrada novamente, não perdi a fé. Confiei no Senhor e disse: Senhor, Tu está na direção da minha vida. E cheguei em casa e falei para minha esposa: faz um voto com Deus, minha esposa. Se o meu benefício sair, eu vou ser fiel a Deus. E ela olhou para mim e disse assim: faz você, porque o benefício é seu. Deus que ouvi a tua oração. Mas eu ainda não tinha entendido o trabalhar de Deus. E comecei a falar: Senhor, se Tu me concederes essa bênção, no dia que eu receber, enquanto eu viver, eu serei fiel a Ti. Comecei a orar diferente. Eu vou ser fiel, Senhor. Eu vou ser fiel a Ti. E ela e o meu filho sempre batendo na mesma tecla: Pai, seja fiel um pouco, o Senhor vai ser muito contigo. E o tempo passou. Para a glória de Deus, eu tinha moto, eu tinha casa, vendi tudo, irmão. Praticamente fiquei a pé. Mas tudo foi permissão do Senhor. Hoje eu já tenho minha moto de volta, já venho para a casa do Senhor no meu transporte. O Senhor está me devolvendo tudo para a glória de Deus. Para a graça do Senhor Jesus, minha neta nasceu, foi uma bênção do Senhor. Hoje o Senhor providenciou tudo, cuidei dos meus filhos. E veio o grande dia do milagre, no dia de 18/7 de 2018. Irmão, diante da situação, todo dia de manhã, eu me ajoelho e pedi ao Senhor que me desse essa bênção, já tinha me dado minha saúde. E quem sabe, eu precisava nem sair isso, porque foi um trabalho, foi um sofrimento em Fortaleza para mim chegar onde eu cheguei. E todos os dias, ainda hoje mesmo eu me ajoelhei, porque eu só tenho a agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor, porque Ele me deu saúde. E quando foi na cadeia, filho? 18/7, o meu filho ligou. Eu vinha chegando na redenção aqui aí meu filho ligou: pai, o pai está onde? Meu filho, estou chegando em casa. Não, pai, para chegar em casa eu ligo. Aí eu cheguei lá, cheguei em casa, ele lá sentado, aí o telefone tocou, era o Tony. Aí disse: meu filho, quer comigo, hein? É bem problema. Aí ele disse assim:
é bem multa para tu pagar aí. Porque só passa correndo. Aí eles tiram, o que está acontecendo? Pai, o negócio do pai aqui. Pai, o pai está aposentado. Supera, filho. Tá, pai. O advogado ligou, o pai está aposentado. E para onde o lado do Senhor, eu disse, pai, tudo que é para minhas mãos é para a obra do Senhor. 10% eu tiro para a obra do Senhor. Porque foi Ele quem me deu, não é meu, é dele. Porque dá minha saúde, dá minha aposentadoria para o resto da minha vida. E tudo isso, irmão, eu agradeço, primeiro a Deus. Segundo, vocês conhecem a Lúcia, conhece a Lúcia do Chico, né? Ex-esposo do Chico Pinheiro, que em 90 ela foi lá em casa e perguntou se eu queria trabalhar. O doutor de Conselho estava uma pessoa para estagiar no raio-x e ela queria eu. Eu disse, não, hoje é meu comadre. Comadre, vou tentar com meu irmão que está desempregado. Disse, não, para você. Irmão, eu fui a Fortaleza e nesse movimento todinho, o doutor de Búzio me dava um salário para me aprender. Aí quando foi em 91 eu assinei minha carteira. E agora, nessa data aqui, eu estou aposentado. Primeiro a Deus, segundo a ela, que me indicou, e o doutor de Búzio, que confiou no meu potencial. Já agradeci a ele e pedi a Deus que dê saúde a ele, porque ele foi mais do que um pai para mim. Porque Deus abre as portas, mas você tem que ir à luta. E eu sou muito grato ao Senhor. Então, para finalizar o meu grande testemunho e milagre, o versículo que mais deixou na minha vida, quando o pastor me fez uma visita e deixou lá em Lucas 18:35. E eu comecei a clamar. Aqui é a carta que eu estou aposentada. Aqui é minha carta, eu sabia. Foi só um salário mínimo mesmo, mas eu sou grato ao Senhor. Só foi um salário mínimo, mas eu sou grato ao Senhor. Minha carta está ali. E quando leram o versículo lá em Lucas 18:35, teve uma parte que me chamou muita atenção, que foi Jesus. Então clamou, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu pedia, eu ouvia muito isso. E realmente, Deus tem misericórdia de mim. Estou aqui contando isso. Glória a Deus. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus Cristo. Agradeço toda a igreja. Sou muito grato a Deus. Todos os irmãos que me visitaram. Irmãos, eu como esposa sou muito grata também ao Senhor. Louvo a Deus por este milagre. E eu disse para ele, Toninho, dá teu testemunho, porque é muito importante. Mas ele disse que ia só subir esse culto quando ele recebesse a bênção dele, que era a carta da aposentadoria. Ele creu, ele confiou no Senhor. Ele clamou e Jesus ouviu. Então, eu sou muito grata. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Muito obrigada, Jesus. Obrigado.